Olá, pessoal! Para essa aula que é sobre segurança em sistemas de informação, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, para falar sobre ela, eu peguei esses slides, ou melhor, parte dos slides, né? Porque o conjunto completo era muito longo, eu vou inclusive disponibilizar para vocês todos. Mas peguei parte dos slides para explicar os principais pontos de segurança, coisas que a gente tem que tomar cuidado e tem que conhecer, né, quando a gente vai trabalhar com o computador, que é o que todo mundo faz hoje em dia. Bem, então usei os slides aí do livro do Loudon e Loudon, né, Kenneth Loudon e Jenny Loudon, que é o Sistemas de Informações Gerenciais. Esse é o capítulo 7 da 9ª edição. Esse livro a gente tem disponível na nossa biblioteca virtual da Pearson, né? E a gente tem disponível também a versão mais recente, que é a 11ª edição, só que aí esse capítulo virou o capítulo 8, né? Em vez do capítulo 7, na 11ª edição, é o capítulo 8. Eu vou, inclusive, passar para vocês, pedir a leitura desse capítulo. Bem, então vamos lá, que a gente tem bastante coisa para falar nessa aula. Bem, existem várias ameaças para sistemas de computação, né? E a gente fala não só de softwares, né, de problemas como vírus, de perda de informação. Existem outros problemas que podem acontecer, como problema no hardware, né, algum dano, posso deixar cair o computador, cair alguma coisa em cima do computador. Ou ele pode vir com um problema de fábrica mesmo. Problema de software, então vem um software que tem um determinado erro, né? E às vezes a gente nem sabe identificar e ele perder informação. Desastres, pode ter queda de energia e eu perder coisas durante aquela queda, incêndio, enchente, um terremoto, né? E aí quebrar os computadores, eu perder dados de uma empresa. E o mais comum aí, né, que nos leva a problemas de vulnerabilidade é o uso de redes de computadores, né? Então, a partir do momento que o computador está conectado na internet, ele é mais vulnerável. E por quê, né? A gente vai ver nessa aula diversos problemas que podem acontecer por conta disso. Então, para garantir a segurança dos sistemas de informação, as empresas têm que pensar em segurança e em controle. E por segurança, a gente quer falar em medidas técnicas, né, procedimentos técnicos utilizados para proteger nossos sistemas, né, de roubo de informação, de ataque de hackers, de acesso não autorizado e de controles organizacionais, né, políticas organizacionais que vão garantir que os sistemas, as máquinas estejam protegidas e que os funcionários, né, da empresa, isso pode incluir vocês, não cometam erros que podem levar à vulnerabilidade do sistema. E a internet traz várias vulnerabilidades, né? Desde o fato de eu usar redes abertas, mal configuradas, ou redes com endereços fixos que podem facilitar a invasão, né? Esses endereços fixos são comuns em empresas, até anexos de e-mails que podem conter softwares mal intencionados, ou o roubo de informações por meio de e-mails e mensagens que são interceptadas. E quando nós utilizamos redes Wi-Fi, que são dominantes hoje em dia, essa interceptação é ainda mais fácil. E por quê, né? Imagine, diferente da rede cabeada, que você tem que conectar um fio no computador e alguém para roubar a informação teria que interceptar o fio, né? E pegar aquela informação. Na rede Wi-Fi, todos os dados eles estão ali, né? No ar, né? E aí pessoas mal intencionadas, né, usando programas específicos, que são chamados de sniffers, elas podem aqui capturar os dados que a gente está trocando nessa rede, né, e dentro desses dados pode ter alguma informação importante. Claro que vários dos sistemas que a gente utiliza, eles já pensam nesse perigo, né?
e utilizam recursos como criptografia que não vão permitir que a mensagem interceptada seja lida facilmente. Então vamos entender um pouco dos recursos ruins aí que podem ser utilizados, seja para roubar informação ou para causar algum dano às máquinas. Bem, os mais famosos aí são softwares mal intencionados, que a gente chama tudo de vírus, né? Mas existe diferença entre eles. Esses softwares mal intencionados, de forma geral, são chamados de malwares, né? E o vírus, que é um dos tipos de malwares, ele é um programa que ele se prende a algum arquivo no nosso computador. É por isso que ele tem esse nome, assim como o vírus, por exemplo, coronavírus, que é algo que a gente pega, né? Se utiliza do nosso corpo ali. O vírus de computador, ele faz isso também, ele contamina uns arquivos e é executado por meio dos arquivos contaminados. E dependendo do vírus, né, a gente consegue tirar, livrar aquele arquivo contaminado ou não, né? Ou aquele arquivo ele pode ser perdido por conta do vírus. A gente tem que excluir do computador. A gente tem também os worms, é uma praga, né? Porque ele consegue fazer cópias de si mesmo rapidamente, passando de um computador para o outro. Então, se os computadores estão na mesma rede, ainda é mais fácil a cópia e proliferação dos worms. Já o cavalo de Troia é um software que ele parece que não faz nada demais, né? Parece benigno, mas ele faz algo diferente do esperado. Né? Vai roubar uma informação de você ou vai baixar um vírus no seu computador. Esse era um tipo bastante comum quando as pessoas tentavam piratear outros softwares, né? Então baixavam uma versão ilegal, baixavam um gerador de chave pro software e aquele gerador ele era um cavalo de Troia. Ele tudo bem, gerava a chave para você usar o software de forma legal, mas ao mesmo tempo ele continha um código malicioso ali que aproveitava para fazer algo de ruim no seu computador. Outro malware muito comum é o spyware, que eu também chamo de brinde, é um brinde infeliz. O que é um spyware? É um programinha que se instala no nosso computador e ele fica roubando informação, né, monitorando nossa atividade para usar essas informações para marketing, né? E ele muitas vezes vem na instalação de outros programas. A gente nem vê ali que a gente está concordando em instalar algumas porcarias junto, infelizmente vem junto. Professor, é a mesma coisa do que aquelas propagandas que ficam aparecendo pra gente na internet com base nas coisas que a gente buscou. Às vezes a gente buscou uma mesa e fica aparecendo propaganda de um tanto de mesa. Não necessariamente, porque as informações que a gente busca na internet, elas ficam guardadas em cookies que os sites de propaganda podem utilizar. Então eles acabam utilizando nossas buscas para fazer propaganda. Então a gente não consegue fugir muito disso. Mas é pior quando é um spyware, porque ele fica instalado na nossa máquina. Às vezes eu estou usando memória da nossa máquina, então é bem ruim. E a gente tem também os keyloggers, né, que registram todas as teclas pressionadas no nosso computador. Então consegue roubar senha, né? E pior que isso, né? Muitas vezes é instalado por pessoas até da família que querem, por exemplo, um marido ciumento que quer ver tudo que a mulher digita, né? Então o keylogger às vezes é utilizado para esse fim. Enfim, não são coisas positivas. E além dos softwares mal intencionados, a gente tem também a questão dos hackers, né? Que são pessoas que podem invadir as máquinas e causar algum malefício. O pessoal gosta, às vezes, de diferenciar o hacker do cracker. Hacker é a pessoa que tem informação sobre segurança, que ele até consegue fazer uma invasão, ele é um especialista nisso, mas não necessariamente é uma pessoa que vai fazer o mal. Já o cracker é o cara que usa desse conhecimento para o mal, né? Existe essa diferenciação, mas no final a gente fala tudo hacker mesmo. Bem, e o que o hacker pode fazer? Pode invadir um sistema, ele pode invadir e danificar
e pode também fazer cybervandalismo, né? O que seria o cybervandalismo? Por exemplo, quando entram em algum servidor que tem uma página de internet e alteram a página. Já aconteceu isso, inclusive, com o site do governo brasileiro. O hacker invadiu a página do governo e alterou as informações lá. E não necessariamente o hacker precisa invadir uma máquina para conseguir causar algum prejuízo, né? Um ataque de hackers bem comum é o ataque de DOS, né? Que é o ataque de recusa de serviço. O que é isso? O que eles fazem? Eles sobrecarregam o servidor fazendo dezenas, centenas de requisições falsas, né? Então, imagina, um site da Amazon, por exemplo, imagina várias pessoas fazendo requisições, né, para o site da Amazon, até o site não conseguir responder mais e fica inutilizado. Claro que precisaria ser gigantesco, né, porque a Amazon tem uma infraestrutura enorme. Aí, por conta do site inutilizado, perderia muito dinheiro, né, porque naquele tempo que ele não consegue atender às requisições verdadeiras, né, o pessoal está perdendo dinheiro. E esse ataque de recusa de serviço ele pode ser ainda piorado, né, utilizando computadores de outras pessoas para lançar mais requisições ainda. Então, por exemplo, eles jogam, né, um vírus no computador de vocês e o seu computador vira um zumbi, né, que também faz requisições falsas, sem estar nem sabendo. Mas, claro, que aí as empresas têm que estar preparada para isso, né? Conseguir identificar esse tipo de ataque e evitar que ele aconteça. Outras técnicas utilizadas pelos hackers temos o spoofing. Esse é um que temos que tomar cuidado, porque é o hacker se apresentando como outra pessoa. Então ele pode fingir que é seu chefe, seu coordenador, pedir dados da sua conta, sabe, coisas do tipo. Então, enganar a pessoa, literalmente, isso chama de spoofing. Até um procedimento simples, não precisa ser necessariamente um hacker, né? Às vezes uma pessoa com pouco conhecimento coloca um e-mail muito similar e engana a outra. Tem também o sniffer, que é aquele processo de interceptar a informação da rede, né? Mais comum em redes sem fio, que é mais fácil conseguir interceptar a informação e roubar a informação a partir disso. Por isso que é importante o processo de criptografia que eu vou comentar, que é o que? A criptografia é codificar a informação para que, caso aquela informação seja roubada, não seja fácil de ler, né, a informação. Então, o sistema de comunicação por e-mail, ou WhatsApp, por exemplo, que fala que é criptografado de ponta a ponta, né, a mensagem que eu estou mandando ali, se ela for interceptada, a pessoa não vai conseguir ler porque ela está toda codificada, né, criptografada. Então, isso dá segurança. É importante a gente usar sistemas que garantam isso. Roubo de identidade é quando o hacker consegue acesso a informações das pessoas, como o CPF, dados de previdência social, então se passa por outra pessoa. O phishing, esse é bastante comum, mais do que a gente imagina, e é o tipo de ataque que as pessoas mais caem. Em que ele consiste? Em sites falsos ou mensagens falsas de e-mail. Então, por exemplo, o hacker te manda um e-mail falando que ele é o Banco do Brasil e que você precisa entrar lá na sua conta com e-mail e senha, ou com o número de conta e senha, né? E aí, se a pessoa não presta atenção, não percebe que é uma mensagem falsa, que é um site falso, ela vai lá e coloca a informação dela. O phishing é feito até por técnicas simples do tipo SMS. O pessoal manda SMS pedindo informação. Aí tem gente que cai, a gente tem que ser atento a esse tipo de informação. O endereço, né, é aquele mesmo. Outra coisa, mensagem de e-mail, mensagem de SMS, as empresas nunca pedem nossa senha, nosso login por meio dessas mensagens, né? Tem que ficar atento a isso. E também, além do phishing, né, tem o envio de mensagens falsas pedindo para a gente instalar algum sistema, né, alguma coisa do tipo, e aquele sistema acaba sendo um vírus, um worm, né, qualquer outro software malicioso.
Outra que não é tão comum, mas pode acontecer, é o ataque Evil Twins, que na verdade são redes sem fio abertas, né, gratuitas, que fingem ser confiáveis, mas elas estão ali disponíveis só para que as pessoas roubem os dados, né? Então você se conecta nessa rede e ali tem um hacker coletando as suas informações, né? Você entra na mesma rede que o hacker. Bem, tem também o farming, que é quando o hacker consegue redirecionar os usuários para uma página do web falsa. Então, tô lá tentando entrar na página do Banco do Brasil e sem eu perceber aquela requisição está sendo interceptada e trocando a página do Banco do Brasil por uma página falsa, né? E isso é muito feito por meio de vírus. E fraude de clique, quando algum programa de computador, principalmente, é instalado para ficar clicando de forma falsa em anúncios online e gerar algum tipo de dinheiro com essa ação. Hoje em dia não é mais tão comum. E voltando a falar de vulnerabilidades, né? Uma das coisas bastante comuns é a gente receber ali a atualização do sistema. Quantas vezes a gente não reclama de ter que atualizar o Windows, de atualizar o Android ou algum outro software que a gente tem instalado, né? Por que é importante a gente fazer essa atualização? Bem, os hackers, né, o pessoal mal intencionado, está sempre investigando, né, procurando por problemas nos softwares e problemas que eles possam explorar para roubar informação ou para instalar algo mal intencionado. E, assim, é impossível um software sem falhas, né? Eles são muito complexos, é difícil o desenvolvimento sem ter nenhum problema. Então, depois do lançamento é comum, né, os desenvolvedores encontrarem essas falhas e corrigirem, ou até mesmo os hackers encontrarem essas falhas e aí os desenvolvedores têm que corrigir bem rapidamente. Então é bom que a gente mantenha, né, tudo sempre atualizado, porque aquela atualização pode estar corrigindo uma vulnerabilidade, né, um problema de segurança no software, que pode ser explorado por hacker. Mas a maior ameaça aos sistemas são as pessoas, né? As pessoas acabam cometendo mais erros que os softwares, né? Nós somos humanos, né? Ninguém é perfeito. E a falta de conhecimento, a falta de procedimentos de segurança, né, pode levar a pessoa a acabar caindo em ciladas como o phishing, né? Por exemplo, que a pessoa dá informação para alguém mal intencionado, achando que está colocando ali informação para um banco ou para o chefe, ou então ela instala, né, alguma coisa sem saber que aquilo pode conter um malware. Então é importante a gente ficar sempre atento e estar consciente que a gente pode instalar essas coisas no computador para que isso não ocorra nem na nossa casa e muito menos no nosso trabalho, porque isso pode nos prejudicar muito. E para empresas isso é muito sério, né? Não sei se vocês lembram que a Sony já teve um problema que invadiram o sistema da loja deles, né, da loja de jogos para o PlayStation, roubaram dados de todos os usuários e isso inclui dados de cartão. Então, um escândalo desse, né, relacionado ao problema de segurança, diminui o valor de mercado da empresa, né? Imagina, as ações da Sony na época despencaram, né? E também teve problemas legais. Imagina, o pessoal decidiu processar a Sony porque teve o cartão de crédito, o número do cartão de crédito roubado, né? Então é uma dor de cabeça gigantesca para a empresa e, claro, para os funcionários que foram envolvidos ou responsáveis, né, que podem perder o emprego. Então a gente viu vários problemas que a gente pode ter, né, de segurança, mas como nos proteger, né? O que a gente tem que fazer? Bem, primeiro falando em segurança em redes sem fio, né, os modems mais antigos, né, utilizavam um protocolo de segurança chamado WEP. E esse protocolo ele não é muito seguro, né? Descobriram que era bastante fácil de quebrar
e descobrir a senha para invadir a rede Wi-Fi de alguém. E a partir do momento que você está conectado na mesma rede, fica muito mais fácil de você interceptar dados. Então, a Wi-Fi Alliance, ela substituiu o protocolo WEP por padrões mais seguros, que é o que a gente chama de WPA e o WPA2. Eles são o padrão hoje em dia, né? Padrão WPA para configuração aí de modems. Mas acontece aí de muita gente ter ainda algum modem roteador antigo e usa o padrão WEP ainda. Isso deixa o sistema muito vulnerável. E na casa de vocês ou na empresa de vocês é bastante provável que já tenha sido atualizado por um modem mais recente e que ele seja utilizando o padrão WPA, que é mais seguro. Outro mecanismo de defesa que a gente tem são os firewalls. O que é isso, né? O firewall pode ser um hardware ou um software, né? Geralmente é um software, quando a gente fala em computadores pessoais, a gente só trabalha com softwares. Só empresas de grande porte costumam ter também hardwares, né, que tem proteção com firewall. E o que ele faz, né? Ele tenta impedir que pessoas, né, não autorizadas acessem a rede. E ele faz isso filtrando tudo que entra e que sai ali da rede. Qualquer coisa que ele identifique falando, isso aqui tá estranho, né? Isso aqui é um IP que tá tentando entrar numa porta que não pode. Ele barra, né? Então, ele faz esse trabalho. E o próprio Windows já vem com o firewall, né? O próprio sistema operacional já traz um firewall instalado como proteção. A gente pode instalar outro, né? Comprar um muito mais poderoso, de que vem em algum sistema pago e instalar, mas o Windows já traz um que já tem funções básicas para proteção. Para o nosso computador pessoal tá ok. Além dos firewalls, existem softwares dedicados para detectar alguma invasão, né? Então, vamos supor, a pessoa conseguiu passar pelo firewall, né? Invadir o sistema. Então, ainda tem um sistema de detecção de invasão. E os antivírus, anti-spywares, né? Que a gente pode instalar na nossa máquina para detectar a presença de vírus. E essa detecção geralmente é imediata. E é importante que esses softwares de antivírus sejam sempre atualizados para identificar os vírus mais recentes. A professora não tem um antivírus no meu computador. Bem, no caso do Windows, ele tem uma defesa ali mínima, né? Uma proteção mínima de antivírus, mas é bom instalar algum software de antivírus gratuito. A gente tem o Avast, por exemplo, é uma opção gratuita de antivírus. E ele vai auxiliar, né, uma maior proteção. Então, vamos supor, me distrair, abrir um e-mail, né, abrir um anexo de um e-mail estranho ali que era um vírus. Aí, se a gente tem um antivírus, vai dar uma proteção a mais pra gente. Professor, e no meu celular precisa instalar antivírus? Antivírus no celular já não é tão necessário quanto o Windows. A maior parte dos vírus desenvolvidos são para computadores do Windows. No caso de celulares, né, eles têm uma proteção maior, eles são já mais fechados, né, para modificação, e aí é mais difícil os vírus entrarem, né, no sistema, os spywares entrarem também. Mas assim como tem um Avast para Windows, também tem a versão para celular, caso alguém queira instalar. E para o caso de interceptação de dados, como eu comentei, a gente tem a criptografia, né, que é basicamente transformar o nosso texto em dados codificados, né, que eu falo aqui em texto cifrado, de forma que quando uma pessoa roubar esses dados, um hacker fizer isso, ele não vai conseguir ler nada ali, vai estar tudo codificado, não vai fazer o menor sentido. Né? E existem aí métodos para criptografar o tráfego de rede, e o que a gente mais acessa, né, o protocolo aqui, é o HTTPS. Na verdade, vocês já notaram quando a gente acessa algum e-mail ou alguma loja virtual, em vez de HTTP vai estar lá HTTPS . Por quê, né? Aquele S que é de secure, né?
de seguro, ele está dizendo que os dados ali vão usar um protocolo para criptografar o que você inclui ali. Então, nos seus e-mails, né, quando você loga lá com a senha, né, é criptografada a senha, ninguém vai conseguir ver o que você está mandando lá para entrar no seu e-mail. Quando você manda um e-mail para a professora, mesmo que alguém capturar aquele e-mail lá no meio do caminho, né, no ar da Wi-Fi, ninguém vai conseguir ler, porque a mensagem também é criptografada. Quando você está lá fazendo compra no Magazine Luiza, sem fazer propaganda, mas vai ser HTTPS também. Então, coloquei meus dados de cartão de crédito. Se alguém pegar aquele dado ali, né, interceptar aquele dado, também não vai conseguir ler os dados do meu cartão, porque vai estar tudo criptografado. Ou seja, se eu entrar em algum site que eu preciso me logar, né, entrar ali com usuário e senha, ou troco mensagens, ou preciso colocar informações de cartão, ou até mesmo endereço, ou dados muito pessoais como CPF, telefone. Se não tiver HTTPS, né, fiquem espertos, não é seguro você colocar a sua informação ali, porque caso a informação seja interceptada, ela será facilmente entendida, né, porque não vai estar criptografada. E sites que utilizam de criptografia, né, e o protocolo HTTPS, né, de seguro, eles precisam provar que eles são eles mesmos, né? Então, quando a gente acessa o Banco do Brasil, ou quando a gente acessa o Gmail, ou o Magazine Luiza, ou o IFSP, né, o Moodle do IFSP, como que a gente sabe que a gente está acessando ele mesmo, né? Lembra que a gente tem aquela técnica lá de farming, inclusive, o pessoal trocava o endereço, aí você não sabia o que você estava acessando? Então, todos que usam HTTPS, que é o protocolo seguro, então fiquem atentos, precisam comprovar que eles são eles mesmos. E isso é feito por meio de certificados digitais. Então, existem autoridades aí certificadoras, né, que emitem esses certificados. Assim, os sites que utilizam, né, proteção conseguem provar que eles são quem eles dizem que eles são. Certo? Então, se eles não tiverem esse certificado, o que acontece? A gente vai entrar no site, o nosso navegador vai emitir uma mensagem lá, falando assim, ó, conexão não segura, tá estranho isso aqui, sabe? Não tem certificado. Aí você só segue se você tiver certeza que é aquilo mesmo. Senão é algo que você já fica esperto. Então, além de verificar se tem o S ali no frente do HTTP, é importante a gente, né, ver se não tem nenhuma mensagem estranha no meio do caminho, né? Então, se a pessoa não tiver, aliás, se o site não tiver o certificado digital, o navegador vai emitir uma mensagem de perigo. E para completar tudo isso, né, as empresas, elas têm políticas de controle de acesso que são implementadas localmente. E o que é isso, né, controle de acesso? Bem, existem aí 2 tipos de controle que a gente fala, que é autorização e autenticação. A autenticação é eu poder acessar o sistema, né? Geralmente é feita por senha, né? Tem um usuário e senha, ou pode ser a autenticação biométrica. Basicamente, eu ter algo, né, que comprove que eu sou eu mesma para entrar no sistema. Eu não sei que alguém roube minha senha, então não sou eu mesma. Mas a diferença, né? Autorização. Bem, pensem no nosso sistema de plano de aulas, né? Diários e tudo mais, que é o SWAP. O SWAP, quando eu logo, né, a minha autorização é diferente da de vocês, porque eu tenho um papel ali de professora. Então, eu consigo fazer mais ações no sistema. Eu posso entrar, por exemplo, nos diários e apontar a aula e dizer que Maria faltou, né? Agora, vocês não conseguem fazer isso, né? Maria não consegue entrar e tirar a falta dela. Por quê? Porque ela não tem autorização. Então, existem esses 2 controles, a autenticação e a autorização. A autorização depende do papel de cada um, né, dentro da organização. Bem, para finalizar, né, eu queria comentar aí sobre a questão de prova eletrônica, né? É muito difícil algum hacker, alguém
cometer um crime digital e não ser encontrado, a não ser que ele seja um cara muito, muito bom que conseguiu ali fazer um caminho, né, um rastro digital muito difícil de reproduzir e encontrar. Porque tudo que a gente faz na internet, né, a gente deixa rastros. O próprio fato de eu estar acessando um website, em algum lugar ficou marcado que o IP da minha máquina, naquele dia, entrou em tal site. Então dá para saber o que eu acessei. Né? O que os hackers fazem é tentar montar aí vários caminhos, né, com IPs falsos e tal, para deixar esse rastro mais difícil. Mas tudo que a gente acessa ou faz de errado vai ficar registrado de alguma forma e isso pode ser encontrado. Então, é uma informação importante, né? Então é isso, pessoal. Fica aí um resumão aí dos principais elementos aí de segurança digital.